Fala, meus amores, hoje eu vim gravar aqui nessa paisagem bem diferente, né? Hoje tá fora, tô fora de casa, tá aqui um dia muito um bocadinho embaçado, né? Tem aqui um nevoeiro alto, mas é característica aqui da Póvoa de onde eu vivo, né? Na Póvoa de Varzim aqui em Portugal. E hoje, o vídeo que eu quero gravar hoje, eu quero trazer aqui uma reflexão sobre questões de energia, né, de crenças e dinheiro, né, abundância, prosperidade. Durante muitos anos, antes de eu vir morar aqui na Póvoa de Varzim, antes de eu vir morar em Portugal, né, de eu fazer viagens para Portugal, durante muitos anos eu pensava que o meu problema era a falta de dinheiro, né? Toda a insatisfação que eu tinha com a vida que eu levava, aquela sensação de que os meus amigos tinham mais dinheiro do que eu. Então, para mim, naquela época, o meu problema era dinheiro. Mas quando eu vim morar aqui, é que eu fui entender, é que eu fui perceber que existia um bloqueio visível que me mantinha na escassez, né? Então, mesmo eu vindo morar aqui, aqui é um lugar bem bonito, é um lugar bem turístico, né? Se vocês colocarem aí Póvoa de Varzim, Portugal, vocês vão ver como que aqui é um lugar turístico, é um lugar bonito, né? Onde eu moro. Tem alguns vídeos meus que eu posto aqui, que é onde eu coloco, né, a minha paisagem, que é mesmo de frente para o mar. E quando eu percebi que o meu problema era a escassez, não era a falta de dinheiro. Quando eu vim para cá, né, eu estava há muitos anos, eu vivi a minha vida foi uma vida de muita escassez, né? Eu já contei aqui que eu sou a nona de décima, eu sou a nona de 10 filhos. E nós vivemos uma situação de muita escassez, de mudanças de casa, vivíamos no mínimo, né? Então, às vezes, a refeição era ali canjiquinha, era fubá, era, né, o mais básico que a gente podia fazer quando a gente era criança. Então, eu experienciei uma vida de muita escassez, né? Já contei aqui em vários vídeos. E quando eu vim morar aqui em Portugal, eu ainda não conhecia nada sobre limpeza energética, né? Eu vim conhecer a limpeza energética através do Ho'oponopono e foi quando eu descobri que o que estava que me mantinha na tristeza era a escassez que eu carregava dentro de mim, era a energia, eram as crenças que eu carregava dentro de mim de escassez. Então, quando eu vim morar aqui, eu cheguei ao fundo do poço, numa depressão, numa tristeza, uma angústia muito grande, mesmo nesse local aqui que é muito rico, que é muito bonito, que na época de verão, que vai começar agora o verão, começa em julho, em junho já está uma época bem quentinha, é uma época onde tem muitas pessoas, né, que vêm para cá, que vêm curtir aqui, e eu não me conseguia ser feliz com esse lugar. E também aquela questão do estrangeiro, né? O estrangeiro sente muita falta de casa. Assim, com base nas pessoas que eu conheço aqui, nos amigos que eu tenho aqui, não são todo mundo que tem aquela vontade de voltar logo. As pessoas sentem alívio quando vêm para cá, vêm com felicidade, gostam de estar aqui, porque é a segurança, é a liberdade de você sair na rua, de você estar com seu celular em algum lugar e sem medo de alguém te pegar o seu celular, né? Então, é muita liberdade, a qualidade também de alimentação aqui é muito melhor do que aqui eu, estou falando da minha experiência, né, da que eu vivia no Brasil. Então, assim, eu tenho uma vida de riqueza, de abundância, de prosperidade aqui, quando eu comparo a vida que eu vivia no Brasil. E quando eu vim para cá, eu fiquei o que me segurou aqui foi o Covid, que eu quase voltei. Eu não tinha energia para ficar neste lugar. Sabe quando você realiza um desejo, realiza um sonho, e depois aquele desejo vira um pesadelo? Ou quando você, por exemplo, entra num relacionamento, a pessoa é muito boa, a pessoa faz bem para você, mas você não consegue se manter naquele relacionamento. Quando você compra algo, quando você realiza um sonho. Por exemplo, quando você compra um curso, por exemplo, você não consegue dar continuidade, não tem aquela força para dar continuidade àquele curso, para fazer acontecer, para você chegar lá onde você deseja. Então, isso acontece porque as crenças que a gente carrega, a energia que a gente traz desde a nossa infância. E eu falei que eu vim entender sobre energia, sobre limpeza energética, quando eu conheci o Ho'oponopono. E foi verdade.
Quando eu conheci o Ho'oponopono, assim, me abriu um caminho, né, um leque de outros conhecimentos que eu não tinha nem noção que existia. E esse leque fez com que eu entendesse que o que estava me trazendo angústia, tristeza, insatisfação de estar morando aqui era a energia que eu tinha de escassez. E a energia de escassez me trouxe doença, me trouxe angústia, me trouxe insatisfação, né? Não me trouxe nenhuma falta de alimento, não me trouxe nenhuma, né, falta de moradia, mas muitas vezes a gente, quando começa a se conectar demais com a escassez, com a energia da escassez, a gente acaba por quê? Por atrair mais escassez, né? Então, assim, eu lembro que quando eu analisei, a escassez que eu atraí foi a escassez de falta de saúde, né? Porque realmente a minha saúde ficou um desastre, né? Eu tive muitas crises de medo, de ansiedade, e isso fazia com que eu não tivesse a satisfação que eu tenho, né, de morar aqui. E o tempo todo eu queria voltar para o meu local de origem, para a minha energia de origem, né, onde eu vivia. É um bairro violento, um bairro onde eu vivia, um bairro em que a gente tinha medo, medo de sair à rua, medo de carregar a bolsa na rua, medo de carregar o celular na rua. Vivi assim em relação à alimentação que eu tenho aqui, a liberdade, a alimentação, a liberdade de ir no mercado e comprar o que eu quero. Eu não tinha essa liberdade também no Brasil e aqui eu tenho, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a energia, a escassez que eu trazia desde a minha infância, por mais que eu fazia técnica da lei da atração, entendesse sobre técnica da lei da atração, atrair sim, né? Já falei, atrair minha faculdade no Brasil, atrair viagens na Europa, né? Antes de eu vir morar aqui. Mas eu ficava muito com altos e baixos, não conseguia manter a minha energia, entendeu? Por que eu não mantinha a minha energia? Por causa da energia de escassez que eu tinha, por causa das crenças e por causa daquilo que eu ia repetindo, né? Em relação às crenças que eu carregava na minha infância. E quando eu conheci o Ho'oponopono, quando eu comecei a fazer, eu já falei alguns vídeos aqui que eu fazia contando nos dedos, né? As 108 repetições do Ho'oponopono, me abriu assim esse leque de entendimento sobre energia, me abriu outros conhecimentos que eu podia fazer, que eu podia entender para quê? Para mim limpar a minha energia e assim conseguir me conectar com a abundância, porque não tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com a energia de escassez que eu carregava, né? Então, assim, não me conectei com falta, mais falta de dinheiro, não me conectei com escassez de alimento, e, né, embora tem muitas pessoas que quando entram nessa energia da escassez, uma das primeiras coisas que ela entra é na falta financeira, mas como eu já falei, me veio a falta da saúde. O Ho'oponopono me abriu os olhos para isso, eu comecei a entender, comecei a perceber que era a minha energia. E aí quando eu limpei, comecei a fazer as repetições do Ho'oponopono, eu fui aprendendo outras coisas que fez com que eu me mantesse aqui, nesse lugar que hoje eu sou muito feliz, já moro aqui, já vai fazer 8 anos. Sou muito feliz, sou muito agradecida por esse lugar, tenho uma alegria imensa de estar aqui, um prazer imenso de estar aqui, me sinto assim uma pessoa abundante, uma pessoa próspera, uma pessoa feliz, né? E a minha abundância e minha prosperidade cresceu ainda mais depois que eu comecei a trazer para mim essa abundância, né? Então, a escassez não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a mentalidade. Quanto mais abundante você se sente, mais você atrai abundância para a sua vida. O que eu quero trazer aqui também é a importância que não basta só você limpar a energia. É necessário ter entendimento sobre. E é isso que fez a diferença na minha vida, né? Quando eu fazia só técnicas, eu ainda ficava em altos e baixos. Quando eu entendi realmente de onde que vinha a escassez, como que eu podia limpar a escassez, né? As várias outras técnicas que eu aprendi para limpar a escassez, e mais do que limpar, era reprogramar a minha mente para me conectar com mais riqueza, com mais abundância, com mais prosperidade. E foi aí que as coisas começaram a mudar na minha vida, né? E hoje eu já fiz vários treinamentos sobre mentalidade, sobre limpeza energética, sobre cocriação, né? Mas hoje eu tenho um treinamento que se chama Ho'oponopono, destravando a minha cocriação, que foi
esse caminho que eu fiz, né, de conhecimento, de entendimento, o que eu fiz para poder me conectar com a riqueza. Então, eu trago aqui no meu canal muitos vídeos para você ter entendimento, para você se conectar com a riqueza. Quando você tem um caminho passo a passo, que é esse treinamento que eu fiz, você consegue ter esse entendimento com mais clareza, né? E essa clareza, esses downloads que a gente vai fazendo de entendimento, é que faz com que as coisas realmente mudem. Então, eu tenho um treinamento que se chama Ho'oponopono, Destravando a Minha Cocriação, para quem quer fazer esse passo a passo, para quem quer fazer esse caminho, né, que eu fiz para hoje me conectar mais ainda com a mudança e sentir felicidade, né? Então, se você tem esse interesse de entender mais sobre o que é esse treinamento, eu vou deixar o link aqui para você entender o que é esse treinamento e se calhar fazer parte, né, dessa egrégora para destravar a cocriação com o Ho'oponopono. Porque eu sempre explico, não basta só fazer técnica, não basta só limpar, é preciso entender o que é as crenças, as suas crenças, né? Às vezes a gente está vendo um vídeo aqui, estamos falando de crença, estamos falando de dificuldade, a gente vai pensar na família, no amigo que está vivendo aquilo. Mas esse treinamento que eu trago, ele faz com que você olhe para as suas crenças, para quem você realmente é e para onde você quer chegar. E o passo a passo que você vai trilhar para chegar lá. Então, é um treinamento muito poderoso. Se você quiser entender mais sobre isso, vou deixar o link aqui para você, ok? E eu estou gravando aqui esse vídeo lá de fora. Se você gostou, né, desse formato aqui, me fala que eu posso gravar mais vídeos assim lá de fora. Vou gravar aqui uma série de vídeos para ser algo diferente também. Se você gostou, comenta aqui se você gostou dessa paisagem, comenta aqui se esse formato, embora eu acho que eu fiquei aqui com mais escuro, né, o rosto ficou mais escuro, mas o importante é passar aqui a energia desse lugar para vocês e passar aqui essa mensagem, né? A importância de você saber o que você vai cocriar com consciência, né? Quanto mais consciência você tiver, mais feliz você se sente com a sua cocriação, ok? Então deixa o seu like se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, envie ele para mais alguém, para que mais pessoas possam entender também a importância de cocriar com sabedoria aquilo que elas desejam, aquilo que elas querem, ok? Com sabedoria, com conhecimento, né? Com estratégia, com foco, com direção. Então, é importante a gente ter esse entendimento para bancar aquilo que a gente cocria, né? Bancar na forma de ter energia suficiente para manter aquilo que deseja, aquilo que quer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Beijinho de luz no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.